Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Hoje nós vamos terminar o nosso estudo de lógica com o último assunto que falta a gente tratar, né? Que é o método, né? O Padre Jorge fala que tem dois assuntos que geralmente são chamados desse nome, né? Duas coisas diferentes. Primeiro, as diferentes maneiras pelas quais o conhecimento científico pode ser apresentado, né? Obtido e apresentado, e as regras gerais que deveriam guiar-nos no arranjo de nossos argumentos. Eu achei que esse segundo parece mais retórica, assim, da maneira como você apresenta os argumentos, tem mais a ver com retórica, na minha opinião, né? Mas vamos começar com o primeiro, né? Estritamente falando, ele faz parte da primeira parte da nossa série, né? Seria os capítulos 1 a 17, né? E tem duas formas pelas quais a mente obtém conhecimento científico. Seja da causa para o efeito, né? Ou da lei ao fato, né? Da essência à propriedade. É um primeiro método, né, tipo, tudo a mesma coisa, do que vem antes para o que vem depois, né, nesse sentido de causa e efeito, né. O fato é sempre consequência de alguma lei que determina ele, né, e a propriedade também é uma consequência da essência, né. E tem o contrário, então, do efeito para a causa, do fato para a lei e da propriedade para a essência, né, são 2 maneiras. Esses 2 métodos são chamados respectivamente de síntese e análise, ou métodos composiciones e métodos resoluciones, né. Essa divisão é baseada no mesmo princípio que difere o raciocínio progressivo do regressivo, mas o escopo dessa divisão é um pouco mais ampla, né. A análise, que você olha assim, a análise tem a ver com você ir do efeito para a causa, né. Lembra o raciocínio, regressivo, mas não é só isso, ela é também a indução, porque a gente pega fatos específicos, né, e vai para leis gerais, né, então, do particular para o geral. Então é tanto um raciocínio em que você vai, ao mesmo tempo, do efeito, né, para a causa, mas também do particular para o geral. Então tem essas 2 coisas. O método da síntese em si ele é dito o mais perfeito, porque o conhecimento realiza o seu ideal quando a mente primeiro obtém a verdade dos princípios e infere o resultado a partir deles, né. Então, eles falam que nesse raciocínio traçamos o mesmo caminho que a natureza. O processo lógico está em harmonia com o ontológico, porque a lei é anterior ao fato, né, a essência que faz com que se a essência, por exemplo, vem antes das propriedades, é porque ela que determina elas, né, então, nesse processo de síntese também a gente conhece primeiro a lei e usa ela para entender a propriedade, né, o fato, a consequência, né, então a o nosso raciocínio está fazendo o mesmo caminho que a natureza fez, né, então tem essa harmonia do processo lógico com o ontológico, por isso ele é dito ser o mais perfeito. Porém, a ciência humana depende mais da análise do que da síntese, pois o nosso conhecimento começa no concreto e particular. A gente nunca vê a lei em si, a gente vê a lei como aplicada em casos específicos, né. Então a gente sempre vê nos particulares e a gente volta para o geral, né, sempre os efeitos e a gente volta para a causa. Então, é a partir dos objetos singulares percebidos pelos sentidos que devemos descobrir as leis universais. Dos efeitos, passamos para as causas. Mesmo quando usamos o método sintético na exposição, não é porque aprendemos o princípio primeiro, mas estamos apenas retraçando os passos que anteriormente seguimos pela via resoluciones. Então, você vai voltando até a causa, mas quando você vai explicar para alguém, né, ele chamou de via doctrine, né, no capítulo 21, eu acho, capítulo de explicação, né, você explica partindo do geral, né, do mais universal para chegar no particular, né, mas ainda assim, você faz isso depois que você partiu do particular para chegar no geral, aí na hora de explicar, você explica do geral para o particular, né. Então fica clara com isso a distinção entre coisas que são melhor conhecidas por nós e as coisas que são melhor conhecidas naturalmente. Ou tem o nome em latim, né, nociore quod ad nos, né, aquilo que, não sei, melhor a noção melhor nós conhecemos melhor, e notiora secundum natura, ou notiora simplicior, aquelas coisas que são mais fáceis de conhecer segundo a natureza, né. Que para nós, o que a gente tem acesso mais direto para a gente? Os particulares, as várias coisas, os vários efeitos, os vários fatos. Mas o que é mais fácil de entender em si mesmo são as várias leis, as substâncias, né, as substâncias, leis, as causas, né. Elas são mais simples, elas são genéricas, né, elas são
bem expressas, todas certinhas ali, toda vez que acontece tal coisa é assim. E no mundo que a gente vê, ela tá tudo misturado, né? Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é esse mundo que a gente consegue ver mais fácil, né? Embora o mais fácil de conhecer em si mesmo sejam os princípios, as leis, né? As leis gerais, as substâncias, né? Os concretos particulares, objetos da percepção sensível, são melhor conhecidos por nós, enquanto os universais, que são inteligíveis à razão, são melhor conhecidos naturalmente. A análise vai das coisas melhor conhecidas por nós para as melhor conhecidas naturalmente, mas na síntese ocorre o contrário. Na matemática, a síntese é o processo nativo da mente, essa é tipo uma exceção, né, no caso da matemática. Nossas faculdades fornecem um insight quanto à natureza da extensão espacial das figuras, de maneira que, nesse caso, é natural que o intelecto raciocinar dos princípios às suas consequências necessárias. Então, também, segundo São Tomás, na matemática, o que é melhor conhecido para nós também é o melhor conhecido em si mesmo, né? Isso é o comentário dos analíticos posteriores, né, do Aristóteles. Na medida em que as outras ciências usam matemática, estão raciocinando sinteticamente também. Então, tipo uma exceção no caso da matemática, né? Assim como as outras ciências às vezes usam a síntese, a matemática às vezes usa a análise. Supõe-se que o problema esteja resolvido, né? E se conseguimos retornar aos primeiros princípios, somos capazes de tá, faltou um R aí, né? Reverter o processo é o raciocínio e deduzir a solução a partir dos princípios. Isso foi expresso dos geômetras, esse nome, né, foi tirado dos geômetras gregos, mas pelo que eu entendi, na análise geométrica não se descobre os princípios, apenas retorna a eles. Eu achei que tinha que o teorema de Pitágoras era um exemplo disso, mas depois eu pensei melhor, achei que não, porque não é que você está supondo que o problema esteja resolvido, né, mas então vou deixar para lá, desculpa. Mas fazemos uso da síntese nas ciências naturais em certos casos, onde a composição das causas está envolvida. Então o Jevons, né, a gente falou um pouquinho dele, era o economista, né? Ele dá um exemplo quanto à natureza das tempestades. A complexidade das condições operativas é tamanha que torna o raciocínio analítico praticamente fora de questão. Então, nisso você usa bastante a matemática, né? Você supõe, suponha que seja uma causa desse tipo. Aí você faz um modelo, né? Geralmente você usa cálculo, né? Para você passar do pequeno, né? Do microscópico para o macroscópico, né? E aí você tenta encaixar aquilo, né? Você vai ter a sua equação diferencial, vai virar uma equação ali analítica, né? E você tenta ver se essa equação diferencial bate com o que você vê no mundo real, né? Então seria basicamente isso. Às vezes você tem que seria mais uma dedução hipotética, basicamente, né. Podemos, porém, partirmos dos experimentos em laboratório para argumentar o que ocorre em larga escala na atmosfera. Compondo sinteticamente das ciências da química, mecânica e eletricidade, tudo o que sabemos do ar, das nuvens e raios, somos capazes de explicar o que ocorre em uma tempestade de maneira mais completa do que poderíamos fazer pela mera observação. Então você vai compondo a partir daquilo que você já sabe, né. Aí vamos para a busca metódica da verdade. O método tem sido definido como um modo sistemático de buscar a verdade. Isso se aplicaria também à síntese e análise. Porém, também é tido como as regras gerais que nos guiam no arranjo de nossos raciocínios. Jevons notou bem que é quase impossível enquadrar prescrições desse tipo. Não é possível dar direcionamentos gerais para coisas que requerem infinitas variedades de arranjo. Eu acho que a gente falou também um pouquinho disso quanto quando a gente falou de São Tomás, de que não existe um método para todas as ciências, né. Então, por exemplo, vemos as regras foram dadas por Aldrich, né. Então ele fala assim: "Todo argumento deve deixar nada faltante ou redundante, as várias partes devem concordar umas com as outras, nada deve ser tratado que não seja compatível com o sujeito ou com o propósito em questão, né, e as partes devem estar conectadas por transições adequadas". Aí você olha e fala: "Tá, entendi, beleza, mas qual que é a questão das regras, né?" O padre Jorge fala assim: "Percebes que são regras de bom senso para todos os fins que envolvem pluralidade de meios. São apropriados tanto para o lógico, né, quer dizer, a pessoa que está estudando lógica, né, ou o cientista, né, tanto quanto para o relojoeiro. Então, são regras gerais para tudo, né, basicamente, um monte de coisa, não é só para ciência, né, então não são regras científicas, né. Os lógicos de Port Royal
Reprovam os escolásticos por excluírem o método da lógica, porém nada se ganha com a sua inserção. Isso vem do eles eram tipo cartesianos, esses lógicos de Port Royal, né. E aí acho que foi o que eu coloquei aqui, né, não seria esse método uma retórica, né, de você expor os seus argumentos de uma certa forma, né. Então, mas você vê que tem essa diferença entre os escolásticos e os lógicos de Port Royal, né. Então o padre Jorge decide falar um pouquinho de terminologia filosófica, né. Embora seja impossível descrever corretamente o ordenamento sistemático de nossos pensamentos para a obtenção da verdade, algumas regras gerais podem ser dadas para o uso da linguagem, que é o instrumento e suporte do pensamento. Então, não regras do raciocínio, mas regras da terminologia, do uso da linguagem, né? A obtenção da verdade depende do uso de termos corretos. Isso é, acima de tudo, verdade na filosofia por tratar de abstrações remotas dos sentidos. Na verdade, para a gente saber do que a gente está falando, né? É impossível subestimar o dano produzido por Kant ao restringir o termo proposição analítica apenas a juízos em que o predicado é encontrado na definição do sujeito, né. Então isso porque na verdade é análogo, né, mas é parecido, mas também não é a mesma coisa, aí que gera um monte de confusões, né, quando é parecido, mas também não é a mesma coisa, né. Então as seguintes considerações devem ser seguidas: empregar os termos mais comumente aceitos com os significados mais comum, né, quer dizer, então tem os termos mais comumente aceitos e o significado de cada um desses termos que é mais comum, né. Então, usar a palavra mais comum no sentido mais comum. Onde qualquer dúvida quanto ao significado de um termo puder surgir, defini-lo claramente e nunca usar um termo ao qual não pode ser designado um significado claro. Então o Padre Jorge trata um pouquinho das regras metodológicas de Descartes, né, que se tornaram bastante famosas depois, na modernidade, né. Que vem da segunda parte do discurso sobre o método de Descartes, né, em que ele dá 4 regras para chegar ao conhecimento de tudo que estiver sob o seu poder. Então essas regras foram incorporadas pelos autores de Port Royal, que nem eu falei, e foram citadas por muitos autores desde então. Então a primeira é: nunca aceitar como verdade aquilo que não sei se o é, ou seja, não incluir mais nada em meu julgamento do que o que presente em minha mente de maneira tão clara e distinta a ponto de excluir todas as razões de dúvida, né. Então só aquilo que seja bastante claro. Dividir todas as dificuldades sob exame em tantas partes quanto forem possíveis e quantas forem adequadas à solução. Conduzir os pensamentos de forma que, começando pelos objetos mais simples e fáceis de compreender, possa ascender, né, subir, pouco a pouco, o conhecimento do mais complexo. Em todos os casos, fazer enumerações tão completas e resumos tão gerais que nada seja omitido. Então, o Padre Jorge fala assim: esse método é tipicamente cartesiano, em que devemos partir de naturezas simples, que são claras e evidentes por si mesmas, né? A regra um. Os fenômenos complexos devem ser subdivididos até chegarmos a essas naturezas simples, né? A regra 2. Isso seriam relações entre as regras e a filosofia de Descartes, né? E partimos do simples para o complexo, a regra 3, né? E quando esse processo falha, usamos a enumeração, que é mais uma analogia para determinar a questão, regra 4. Então, também o Leibniz tratou bastante da questão do método, né? E para ele o importante era sistematizar o método, pois o conhecimento humano é disperso e desorganizado. O ideal para ele era uma vasta enciclopédia do conhecimento, em que todas as ciências estariam representadas e que em cada uma as verdades que a constituem seriam provadas dedutivamente de primeiros princípios, que ele chama de idênticos. Esses princípios têm aplicabilidade diferente em diferentes ciências. Nas ciências naturais não conhecemos a natureza das substâncias naturais e não podemos demonstrar suas propriedades dedutivamente. Então seria tipo um problema aí do método de Leibniz, né. Então, vamos para os exercícios. Explique as expressões método da descoberta e método da instrução. Isso é o que a gente falou, na verdade, naquele outro capítulo, que tinha via via invenciones e via doutrina, né. Então a via da descoberta e a via da do ensino, né, da demonstração seria, né, que são na verdade é a análise e síntese que a gente comentou aqui no começo, né. Ilustre com um exemplo a importância prática dessa distinção. Em quais sentidos os termos análise e síntese foram empregados pelos autores de lógica? Existe algo em comum entre esses sentidos? Por um lado e por outro, os significados lhes são atribuídos nas ciências físicas, então a diferença entre, por exemplo, a análise na química e a análise aqui na lógica, né? Ou mesmo síntese na química e aqui na lógica, né? O intelecto humano era bem comparado pelos escolásticos com o olho da coruja, que pode enxergar no escuro, mas é cegado pela luz do dia.
Não sem razão, eles distinguiam entre as coisas que são melhor conhecidas por natureza, né, naturalmente, e as que são melhor conhecidas por nós, de escuta. Em qual medida é possível prescrever regras para a conduta metódica de nossos pensamentos na busca pela verdade? Examine criticamente todos os esquemas desse tipo com que você esteja familiarizado. Até que ponto pode ser dito que a obtenção da verdade filosófica depende do emprego de uma terminologia filosófica acurada? Ter as regras do método de Descartes mostre que elas não possuem mais qualquer valor filosófico. Explique sucintamente a teoria do método de Leibniz. O que pensar a respeito de sua visão sobre as proposições idênticas? Acho que faltou discutir um pouquinho essa última questão, né, galera? Mas muito obrigado. A gente fica por aqui. Eu vou criar uma outra playlist em que eu vou resolver os exercícios, comentar alguns outros livros de lógica que eu for encontrando e continuar tratando de lógica até onde for interessante, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Por favor, curtam, compartilhem, comente e até mais. Muito obrigado.